Para vender mais tem que ter mais cliente. Eu acredito que você que quer crescer, que quer passar de MEI para ME, então nós vamos tentar fazer uma reflexão em relação a isso. Eu tenho que vender mais e para vender mais eu tenho que ter mais cliente. Só que tem um detalhe. Olha uma coisa que me passou pela cabeça aqui. O que é cliente para você? O que é cliente? Então eu vou te falar o que eu penso, né? Eu nem, tipo assim, para te falar a verdade, se você perguntar para mim o que tem escrito no dicionário, eu certamente eu não sei se eu acertaria. Mas o Levi, que sou eu sempre imagino o seguinte: cliente é aquele que te dá lucro, tá? Então vamos ver em relação a isso aí, tá? E uma outra coisa também que é o seguinte, é que você, não sei se você percebe, mas se você ainda não está escolhendo cliente, você tem que passar a escolher cliente. Vou comentar algumas coisas com você então. Por exemplo, tem alguém que te compra e não te paga, você quer vender para ela de novo? É certo que não. Então, portanto, cliente é aquele que te paga. E te paga com uma quantidade de dinheiro, certo? Que além de poder fazer todo o ciclo financeiro, sobra alguma coisa para você. Essa pessoa, como você fica muito agradecido, você vai fazer de tudo para fazer e para atender ela daquilo que tudo que ela precisa, tá? Desde que ela enquadre nesse sistema, então você vai fazer de tudo para cada vez mais encantar essa pessoa e outras pessoas que possam fazer a mesma coisa. Por quê? Porque são clientes, porque estão te remunerando por isso, tá? E você, evidentemente, quer como se fosse uma via de mão dupla. Eles recebem um benefício de um produto ou serviço e você recebe por ter sido o protagonista, o patrocinador disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você já percebeu que existe uma escolha de cliente? Algumas coisas muito simples, é só você pensar assim. Quando você vai vender, as empresas, por exemplo, elas costumam levantar a ficha da pessoa, elas pegam e levantam no SPC, no Serasa, elas levantam para ver como é que é o caráter da pessoa, se ela costuma honrar os compromissos dela. Você percebe que isso já é uma forma de escolher? Sim, está escolhendo. Por quê? Porque se a pessoa não paga, você não quer vender para ela, mas por que não vende? Porque quando não paga não é cliente. Por que não é cliente? Porque cliente é quem paga e te sobra dinheiro, te sobra lucro, tá? Tá vendo como é que fica fácil entender o conceito de cliente? Tá? Agora, como é que eu faço para agradar o cliente? Por exemplo, como eu tive vários tipos de empresa, então eu tinha escola particular, tá? Então olha só como é que é o negócio. Quem paga é o pai ou a mãe, mas quem usa o benefício da escola, que é o consumidor, é o aluno. Quando ele é bem novinho, o aluno, quem de alguma forma, é como se o aluno cochichasse de alguma forma no ouvido da mamãe, né? Falar: olha, tá satisfeitinho? Então, a titia tá gostando de lá? Aí a mãe fica satisfeita. Normalmente a mãe costuma ser aquela que bate o martelo. Eu diria o seguinte: nessa situação, aquela ali é o cliente, então eu tenho que agradar aquele cliente. Como é que eu faço para agradar o cliente? Agrado o consumidor, que é a criancinha, tá bom. À medida que a pessoa fica com mais idade, quando chega no ensino médio, por exemplo, elas já começam a ter um certo aspecto de independência. Então, normalmente, nessa fase, já no segundo grau, tá? E depois que passa aí para frente, vamos dizer o seguinte: o consumidor já passa também a definir a compra, tá? É como se, tipo assim, ele decide: não, agora você paga, eu quero ir em tal lugar, tá vendo que aí já mudou a lógica, tá? Então, o meu cliente tipo assim, o meu cliente é só que ele pede alguém para pagar a conta para ele, mas não tem problema. Eu tô falando isso porque qual que é o foco? Você tem que agradar aquele que te paga, ou aquele que pede alguém para te pagar, entendeu? Então eu tenho que atender ao cliente, né? Eu já tive loja de produto agropecuário, então eu vendia ração, eu fabricava ração, eu tinha fábrica de ração, tá? Então o que eu fazia? Eu tinha que, para me agradar o cliente, eu tinha que, de alguma forma, agradar o animal, que é o consumidor, tá? Já teve caso, inclusive, de confinamento que eu estava tomando conta, que a ração do concorrente tinha chocolate, tinha melaço, então a ração ficava deliciosa. E ele passou a usar a minha ração, que era uma ração que, inclusive, ele entendeu que ela era mais barata, que não sei o que ele queria pegar e baixar custo, uma ração feita com sorgo, e o sorgo ele é amargo. Então, na hora que chegou, que começou a usar a minha ração, os animais, eles rejeitaram a ração. Então, o que o cliente entendeu?
que é aquele que paga, que a minha ração não era boa. Aí então eu expliquei, não, essa eu faço igual aquela outra lá, eu faço chocolate também, né? Não foi o que nós combinamos, tá? Se eu colocar chocolate e colocar milho, o milho é mais saboroso e o chocolate dá um aroma, dá um sabor e dá aroma que o animal fica mais satisfeito, tá? Desfez-se o mal entendido, tá vendo? Mas nisso aí custou caro para mim, tá? Porque o cliente ficou chateado, tá? Por quê? Porque o consumidor, que é o animal, não estava sendo bem atendido. Ele é que paga, ele percebeu que os animais e ficou meio desbarrigado, então, tá vendo? O que eu estou querendo dizer para vocês nesse vídeo? Fique atento que você tem que atender bem o seu cliente, que é aquele que paga e te dá lucro. E se não estiver dando lucro, Levi, então não é seu cliente, então está faltando cliente. Você vai ter que procurar cliente, entendeu? E uma outra coisa, aprenda a escolher cliente. Você tem que escolher cliente, tá? Porque senão você não ganha dinheiro, certo? E o negócio é assim que funciona, tá? Na hora, todas as pessoas que crescem em negócio, de alguma forma, elas aprenderam a selecionar cliente, tá? Elas aprenderam a atender muito bem um grupo de pessoas e que paga por isso, tá? Pensa nisso. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.